Olá, pessoal. Na sequência desses vídeos sobre a Semana Santa, vamos falar um pouquinho hoje sobre o tal do Sábado de Aleluia. O Sábado de Aleluia é aquele que se segue a Sexta-feira da Paixão, sexta-feira Jesus foi morto na cruz, e o sábado seguinte é o tal do Sábado de Aleluia, que infelizmente hoje a cristandade tem o hábito de equivocadamente realizar a tal da malhação do Judas, e até hoje é uma figura muito injustiçada, muito incompreendida, até pelos preconceitos que a própria religião acaba permitindo, acaba estimulando, e as pessoas acabam tendo uma compreensão errada dessa figura de Judas Iscariotes, que é o que nós vamos tentar falar aqui hoje, tentar ver se nós conseguimos enquadrar melhor sobre o ponto de vista racional e da verdade, sobre realmente qual foi o papel dele no ministério de Jesus e na questão da morte e crucificação do Mestre, do Divino Mestre. Então, vamos lá. Para falar um pouquinho disso, eu vou precisar criar passar informação sobre o ambiente histórico e político que existia em Israel na época de Jesus. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, apoiado pelo texto bíblico. Então, nós lembramos que teve que Israel são as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, e um deles, o mais novo, José, acabou sendo vendido pelos irmãos que estavam numa época econômica muito ruim. Eles venderam José como escravo, e ele foi levado ao Egito, e lá, como ele tinha uma mediunidade muito saliente, muito exuberante, ele interpretava sonhos. Isso chegou ao conhecimento do monarca local, o faraó, que acabou trazendo o José para trabalhar na sua corte como adivinho, e o faraó ficou muito feliz com ele, porque ele sonhava e dava orientações corretas, e naquela época foi uma época de muita bonança para o Império Egípcio, o reino realmente progrediu bastante, a tal ponto e o faraó ficou tão grato pelos bons conselhos que José dava, que ele acabou convidando, abrigando o povo hebreu que estava passando maior fome. Era uma época de seca naquela região do Oriente Médio, e o povo judeu acabou migrando para o Egito a convite do faraó, e foi abrigado, foi alimentado. Foi uma época muito boa. Só que o que aconteceu depois, no transcorrer da história, é que houve uma mudança de poder lá no faraó, brigas de dinastias, entrou uma outra família no trono, e os judeus que eram de início convidados, hóspedes do Egito, acabaram se tornando escravos, ficaram 400 anos na escravidão. 400 anos depois, apareceu a figura de Moisés também. Eu vou encurtar a história, que foi encarregado na missão de libertar o povo judeu da escravidão no Egito. Todo mundo sabe a história das 10 pragas. Quando ocorreu a 10ª praga, o faraó, a morte dos primogênitos, o faraó de plantão naquela época ficou tão triste, tão comovido, que ele acabou num surto liberando o povo judeu, e Moisés pegou o povo, saiu pelo deserto. Todo mundo com essa história, atravessou o mar, abriu o mar Vermelho, atravessou, e assim por diante. Por que eu estou... O que isso tem a ver com Judas Iscariotes, que é bem adiante? Eu quero dizer que tudo isso é para mostrar o perfil realmente comportamental do povo hebreu. É um povo sempre foi muito unido, muito coeso, e sempre brigando para ocupar os seus espaços, para encontrar o seu espaço. Nós vemos que isso é do perfil do povo hebreu. Vocês viram quantos, agora falando um pouquinho mais recentemente, era uma nacionalidade que não tinha país. Tinha os judeus, mas não tinha um país. Só em 1946, que a antecessora da ONU, que era a Liga das Nações, acabou concedendo o espaço que hoje ocupa Israel, lá no Oriente Médio, onde está a cidade de Jerusalém,
que estava sobre o domínio da Liga das Nações, eram até os ingleses e franceses que tomavam conta do lugar, e cederam e criaram ali o país, o atual país de Israel. Mas durante centenas e centenas de anos, esse povo existia nacionalidade, mas não existia o chão, a pátria, o local próprio, que somente aconteceu em 1946. Mas agora, voltando, então, para falar. Então, eles tinham esse senso de união, de ser judeu muito forte, essa coesão, que é bom e pode não ser bom também, porque lá também exacerba o orgulho nacionalista, aquelas coisas, e o desprezo pelos outros povos. Mas não é isso que vem ao caso. O interessante disso é entender o perfil psicológico do povo. Então, quando eles entraram em Canaã, foi aquela briga, eles foram brigando, conquistando território, derrotando os vários povos que tinham lá. Então, foi um povo que sempre tinha muitos inimigos, até que eles conquistaram lá a Terra Santa, onde jorra leite e mel, como foi prometido, se estabeleceram, e durante o passar da história, eles tiveram muitas e muitas guerras, porque para ocupar, eles tiveram que dar cotovelada, ocuparam a força, sempre tinha gente tentando de novo, era um lugar muito bom, tentando ocupar aquele mesmo espaço físico. Então a história de Israel foi sempre polvilhada de muitas guerras com diferentes povos. Muitas vezes eles venciam, às vezes eles perdiam, como aconteceu contra os babilônios, que aí eles entravam em Jerusalém, destruíam o templo e faziam a diáspora, como se chama. Várias vezes aconteceu a diáspora, espalhar o povo hebreu, tirar daquele lugar, espalhar por todo o mundo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então tem o exílio na Babilônia, que é uma história bíblica também que existe, mas eles sempre acabavam retornando. Quando Jesus veio, quando começou o projeto Jesus nesse planeta, era uma época em que existia o território, Israel estava ocupando, os hebreus estavam ocupando a área, só que estava sob dominação romana. O Império Romano, muito poderoso, estava dominando aquela região. E os romanos tinham uma estratégia muito mais inteligente, diferente dos outros povos que conquistavam e queriam impor a sua cultura, o seu jeito de ser, a sua religião, a sua língua. Os romanos, eles conquistavam os locais e eles só mantinham o controle realmente maior da questão da polícia, da questão do Estado, a última palavra em poder, o poder judiciário, mas eles permitiam que os povos mantivessem suas tradições, sua religião, sua língua, seus costumes, e isso diminuía a quantidade de revoltas, porque se você oprime muito, a probabilidade de haver revolta daquele povo querer se libertar, isso dava muito trabalho para o exército romano, é muito grande. Então eles tinham essa estratégia com inteligência, por isso que eles dominaram boa parte do mundo por muito tempo. Então, naquela época em que Jesus nasceu, aquela região era ocupada militarmente pelo Império Romano. Então, depois de Jesus, por que eu contei tudo isso? Obviamente, os judeus, eles não gostavam disso, eles sempre estavam tentando, toda vez que alguém dominava, eles tentavam se libertar. E existiam muitos grupos subversivos, grupos escondidos de guerrilheiros, de guerrilha, que faziam guerra de guerrilha lá na região para tentar se libertar. Então, atacavam um comboio ali, atacavam um paiol ali, acolá, e fazendo isso. E só para ilustrar, existia na época de Jesus o grupo dissidente, o grupo, eu não quero usar a palavra terrorista, mas o grupo subversivo mais famoso era um dos zelotes. Os zelotes, eles faziam guerra de guerrilha e o objetivo deles era libertar, com essa guerra de guerrilha, libertar o povo judeu do jugo romano. Muito bem. Nas escrituras hebraicas, sempre foi prometido o tal do Messias libertador, que eles entendiam que era alguém, era um grande homem que ia chegar e ia transformar Israel na primeira nação do mundo que dominava todas as outras. Pelo menos esse era o entendimento deles das profecias das escrituras. Mas a gente sabe hoje que não é isso, o Messias era Jesus, que veio para libertar a humanidade, para trazer a nova aliança, a nova informação. O meu reino não é deste mundo, e ame a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Só que eles não, eles na simplicidade deles ou na ignorância acreditavam que ia vir um general.
Quando Jesus começou o seu ministério, coletar os seus seguidores, os seus apóstolos, entre eles estava Judas Iscariotes, que, coincidentemente, não existe a palavra coincidência, né? Ele era um membro secreto dos Zelotes, ele fazia parte desse grupo de guerrilha. E Judas tinha a esperança, ele entendeu na cabeça dele, assim como a grande maioria, ou se não a totalidade dos apóstolos, que Jesus era o Messias, ele acreditava fielmente nisso, que Jesus era o Messias, mas que Jesus ia liderar uma revolta num determinado momento. Jesus, mesmo com aquela mansuetude, eles não entenderam a grandiosidade da tarefa, da missão de Jesus, e eles achavam que Jesus, uma determinada hora, ele ia levantar a bandeira, como ele já tinha aquela popularidade, porque ele curava, ele trazia aquela, arrastava multidões, eles estavam pensando assim, uma hora ele vai dar a ordem e esse povo todo vai para cima e nós vamos combater esse inimigo e derrotar os romanos e retomar a direção do reino de Israel. É isso que eles pensavam. Judas acreditava piamente nisso. Ele amava profundamente Jesus. E foi isso que aconteceu naquela noite, depois da quinta-feira, que na manhã seguinte ele foi entregar o Sinédrio. Na cabeça dele, ele falou assim, eu vou dar a oportunidade de Jesus dar o tiro de partida. Então ele foi lá e entregou, porque ele acreditava que quando os soldados do Sinédrio fossem lá buscar Jesus, aí ele estava acuado, não tinha jeito, ia começar a revolta, e aí todo mundo ia pegar a espada e ia começar a grande revolução de libertação do povo hebreu. Judas Iscariotes acreditava piamente nisso. Então, a intenção dele não foi, embora ele tenha traído, mas a intenção dele não é porque ele não gostava, porque ele era mau caráter, porque ele era mesquinho, porque ele queria dinheiro, em hipótese alguma. Tanto é que logo depois que ele percebeu que Jesus não deixou aquela reação, apaziguou, se entregou como um cordeiro, ele percebeu a besteira que fez. Na hora ele percebeu, e ele ficou tão mortificado que aí sim ele cometeu o grande erro da vida dele, que foi se suicidar. Isso ele não deveria ter feito. Aí a gente fala assim, poxa vida, mas há de haver o escândalo, mas aí daquele que o provocar. Mas não é, gente. O projeto da vinda de Jesus nesse planeta, ele foi meticulosamente preparado. Eu não estou dizendo que todo mundo foi só marionete cumprindo um script, não é isso. As pessoas tinham livre-arbítrio. Nós, como humanidade, tínhamos o livre-arbítrio de não crucificar Jesus. Não seria necessário, mas Jesus estava preparado para o pior, e o pior aconteceu. Então, não é que houve um erro, porque dizer que ele escolheu errado seria um absurdo. Todo mundo que encarnou, que nasceu, que vivia na época de Jesus, foi rigorosamente escolhido para representar uma parte do papel. Até os doentes que ele curou, aquele cara que nasceu com aquela doença, muitas delas eram congênitas, muitas foram adquiridas, e que Jesus, no seu trajetória, na sua vida pública, ele foi curando um aqui, outro ali, tantos que ele curou, não foi ao acaso. Todo mundo que cercou a vinda de Jesus, que estava ali, que era contemporâneo de Jesus, foi rigorosamente escolhido e muito bem planejado. Aquilo foi um plano meticuloso, comandado por Jesus, então não tinha erro. Então, esse papel que Judas acabou tendo que realizar, que hoje eles chamam de traidor, e realmente, claro, ele mesmo com boa intenção, ele fez a coisa, ele entregou Jesus, não precisaria, né? Então, ele cumpriu esse papel duríssimo, mas ele tinha que segurar a ponta ali e se arrepender e fazer alguma coisa pelo cristianismo, e não, ele não aguentou o peso da bobagem que ele fez, tamanho era o amor que ele tinha por Jesus. Acreditar que Jesus escolheu errado, escolheu um mau caráter, escolheu que Jesus não saiu escolhendo aleatoriamente, tem um pescador ali, vem cá, bicho, vai ser meu apóstolo, ou você é cobrador de impostos, vem cá, vai ser meu... Não existe isso, aquilo foi escolhido a dedo, planejado rigorosamente. Judas também isso foi planejado antes da reencarnação dele, estava tudo combinadinho, tudo bonitinho, então não foi ao acaso, e Jesus não errou. Então aquilo deveria acontecer daquela forma como aconteceu. Então,
dizer, então, que Judas minimizar ou deixar rasteiro, que foi só porque ele era ambicioso, queria 30 moedas, isso é uma tremenda besteira, isso aí é menosprezar o plano da vinda de Jesus. E Jesus também amava Judas profundamente, tanto é que quando ele desencarnou, ele foi tratar Judas, estava numa situação de desencarne muito ruim, porque ele se suicidou, e isso é uma das coisas mais terríveis que a gente tem que evitar, que não se deve fazer. Então ele estava numa situação muito complicada. Então ele foi resgatado, depois isso é uma outra história. Mas o que a gente tem que fazer é isso, é entender o que está por trás, entender que Judas não era só um gaiato, um mau caráter que passou e deu sorte de ser pescado por Jesus. Foram espíritos cuidadosamente escolhidos e preparados para exercer. E a função de Judas foi das mais duras, porque ele foi o cara, né, que entregou, que traiu. Então foi duríssima aquela para ele emocionalmente quando ele percebeu, ele caiu em si. Quando os guardas prenderam Jesus, ficou em paz, foi como um cordeiro entregue, e ele sabia que ele ia ser executado. Ele morreu em vida, ele caiu em si para o que aconteceu. Então, meus irmãos, por favor, vamos parar com isso, de malhar o Judas, de tratar de uma maneira tão mesquinha, tão rasteira. É um traidor, não usa. O pessoal usa hoje o seu Judas como se fosse sinônimo de traidor, sinônimo de quinta coluna. Nós não devemos fazer isso em hipótese alguma. Judas foi um espírito escolhido por Jesus, era da equipe de Jesus, e ele teve o seu valor, sim. Ele cumpriu aquela triste e duríssima missão, que se fosse nós, e aí? E se fôssemos nós? Então, de qualquer maneira, perdoar é um ensinamento magnânimo de Jesus, perdoar sempre. Então, vamos orar por ele também, parar com essa rasteirice de ficar com ódio, malhar o Judas. A gente tem que acabar com isso e sermos verdadeiramente seguidores dos ensinamentos de Jesus na sua plenitude. Inclusive, se você acha ainda isso, ama os seus inimigos, não foi isso que Jesus disse? Então, o que Jesus faria? Jesus seria capaz de hoje, se ele viesse aqui acompanhar alguém malhando o Judas? Eu acho que não, né? Então vamos pensar nisso, pessoal, com muito amor no coração, com muito sentimento cristão, e vamos abandonar essa prática, essa questão de Judas, e entender essa figura realmente sobre uma perspectiva mais racional e mais caridosa, principalmente. Obrigado, meus irmãos.